Olá galera, mais uma vez aqui gravando um vídeo com vocês. Como prometido, eu iria gravar um vídeo fazendo exercícios de interpretação de texto, né? Como prometi. Então tá aí, com questões padrão e FRN. Padrão e FRN, inclusive, tá aí ó, e FRN mesmo, show? Mas primeiro, pra gente resolver a questão, nesse caso é a questão aí, essa questão aí, a gente tem que ler o texto, né? Que no caso é uma charge, certo? Então, a qualidade da imagem não está muito boa, porque eu não encontrei na internet, eu só encontrei em um livro. A qualidade da imagem não está muito boa, mas se não tá dando pra ver, eu vou ler o que, é que está escrito aí. Tá, vamos pro diálogo aí. Diálogo, caramba, dicção tá perfeita. Oi, Psiu, fala baixo. Tem um doente em casa. Seu pai está doente? Não. Então é sua mãe? Também não. Aí aparece um globo que representa o quê? A Terra. Representa a Terra deitada aqui na cama. Deixa eu aqui, ó. Globo terrestre aqui representando que a Terra está doente, o planeta está doente. Aí agora nós vamos para interpretação dessa charge. Voltar. A leitura do texto 4, aquela charge ali era o texto 4, unindo aspectos verbais e não verbais. Permite que aspectos verbais são as palavrinhas, são as coisas escritas, tudo que está escrito, no caso seria as falas dos personagens, isso seria um aspecto verbal, certo? E nós vamos para a interpretação. Toda essa charge permite afirmar que o planeta Terra precisa de cuidados. Isso na alternativa A. Isso na alternativa A, que a Terra precisa de cuidados. É isso que quer dizer. B. Mafalda e Felipe estão preocupados com os destinos da humanidade. C. Felipe não sabia que Mafalda brincava com o globo terrestre. Isso aí é a interpretação, tá? Assim. Felipe não compreendeu o sentido da palavra doente. O que essa charge ela está querendo dizer? Qual é a interpretação dela? Deixa aí um tempinho, né? Vocês pensando uns 30 segundos. O que essa charge quer dizer? Ela quer dizer que o planeta precisa de cuidados, que os dois, o Mafalda e Felipe, estão preocupados com essa situação, ou que eles estão numa simples brincadeira mesmo. Qual a interpretação dessa charge? Voltando. Obviamente, espero que vocês tenham resolvido aí, certo?
Obviamente que a resposta correta é a letra A. Deixa eu engrossar isso daqui. Muito fino. Obviamente que é a letra A. O planeta precisa de cuidados. Por que é a letra A? A gente vai por eliminação. Na letra B, você pode perceber que Mafalda, que tá falando, Mafalda e Felipe estão preocupados com os destinos da humanidade. Não, eles não estão preocupados. Eles só falaram que estava doente e o Felipe, que é o menino, ele só veio perceber o sentido que a Terra estava doente no último quadrinho. Então não foi durante a charge toda que ele ficou preocupado, que eles ficaram preocupados. Então não faz sentido. Letra C. Na letra C, que não é mesmo. Felipe não sabia que Mafalda brincava com o globo terrestre. Isso aí não era uma brincadeira. Isso aí ela tava falando, a Mafalda ela tava falando uma realidade. Não se tratava de uma brincadeira, de uma simples brincadeira, certo? Então, obviamente que a resposta correta é a letra A. A planeta Terra precisa de cuidados. Vamos lá. Próximas questões. Agora esse aqui o texto é um pouquinho maior. Vamos lá. Voltando. Aqui é mais uma questão. Pra gente resolver essa questão aí, a gente tem que ler o texto. Geralmente o IF tem esse número de textos. Texto 1, texto 2, texto 3 e texto 4. São 4 textos. Isso aí a questão vai dizer. O texto 1 seria, vou colocar aqui, entender, seria tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Pode perceber que no texto 2, daqui para baixo já é texto 2, tá? Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? Olhar a pergunta, olhar as alternativas de resposta para a gente ler o texto primeiro e filtrar o que é importante e o que não é, certo? Vamos ver qual é a pergunta. Língua portuguesa, né? Língua portuguesa, óbvio. Segundo o texto 1, o termo sustentabilidade, ou seja, no texto 1, esse texto aqui, mostrar para vocês, ele está se tratando de sustentabilidade, certo? Nesse texto, o que é falado sobre sustentabilidade? O termo sustentabilidade foi adaptado pela Agenda 21. B. Refere-se ao crescimento econômico sustentável. C. Aplica-se a todo empreendimento ecologicamente correto. É mais amplo do que o termo desenvolvimento sustentável. Bom, essas aí são as alternativas de resposta, certo? A gente já sabe quais são as alternativas. Agora a gente vai ler o texto filtrando isso aí. Ele foi adaptado pela Agenda 21. Ele se refere ao crescimento econômico. Ele é mais amplo do que o desenvolvimento sustentável. A gente vai procurar essas informações no texto e, de preferência, grifar elas, certo? As informações que são importantes para a compreensão e fazer uma interpretação, na verdade, e fazer a gente acertar aí. Pronto, até um marcazinho de texto aqui.
Ó, primeiramente já vai aparecendo aqui o conceito de sustentabilidade. Sustentabilidade é um conceito aqui, ó. A sustentabilidade é um conceito sistêmico relacionado com a continuidade dos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade humana. Está se referindo aqui à continuidade, mas em nenhum momento a gente viu isso nas alternativas de resposta. Em nenhum momento a gente viu nenhuma alternativa com isso. Então, descarta. Segundo parágrafo, ver se tem alguma coisa que responda a questão. Isso aqui é isso aqui que eu marco a texto. Isso foi merda. Deixa eu botar mais grosso lá ele. Segundo parágrafo. Propõe-se a um meio de configurar a civilização e as atividades humanas. Isso aí. Esquece aí. Não tem nada relacionado. Não, é perca de tempo você ler o texto. Você só responde, pronto, acabou. Você procura a resposta. E... ó, aqui já vai. Para um empreendedor. Para um empreendimento humano ser sustentável, além de estar em vista 4 requisitos básicos. Em nenhum momento se fala desses 4 requisitos básicos para ser para haver sustentabilidade. Delay, né? Então, até agora a gente não encontrou a resposta ainda da questão. Vamos pulando. Vamos pra cá agora. Colocando em termos simples, a sustentabilidade é prover o melhor para as pessoas e para o ambiente, tanto agora como para um futuro definido. No momento tem essa definição ali nas questões. Promover o melhor para as pessoas e para o ambiente. Em nenhum momento isso aparece aqui em nenhuma dessas alternativas, certo? Então a gente filtra, tem que fazer um filtro bem filtrado. Vamos ver. Vamos para o próximo parágrafo. O termo original desenvolvimento sustentável. Eita, como tá reto. Desenvolvimento sustentável é um termo adaptado pela Agenda 21. Eita. Na primeira alternativa, lá na alternativa A, diz que sustentabilidade foi adaptada pela Agenda 21, mas foi o desenvolvimento sustentável que foi adaptado. Ou seja, a gente já elimina aqui, ó, já elimina a alternativa A, elimina ela. Por quê? Quem foi adaptado pela Agenda 21 foi desenvolvimento sustentável. A gente tá falando de quê? De sustentabilidade. Eita. Só de sustentabilidade. Agora nós vamos. Até agora a disputa é B, C e D. A já foi eliminada. Até agora, né? Vamos lá. Eu parei aonde? Agenda 21. Foi aqui. Programa das Nações Unidas. Algumas pessoas hoje referem-se ao termo desenvolvimento sustentável como um termo amplo, pois significa um desenvolvimento continuado, mas insistem que ele deve ser reservado somente para as atividades de desenvolvimento. Aí que já vai falar da sustentabilidade. Já a sustentabilidade é hoje em dia usado como um termo de maior amplitude que abrange todas as atividades humanas. Ó, isso aqui é importante, a gente já encontrou a resposta. Encontramos a resposta. Já a sustentabilidade é hoje em dia usado como um termo de maior amplitude que abrange todas as atividades humanas.
que é o que diz na alternativa D. É mais amplo do que o termo desenvolvimento sustentável. A sustentabilidade, o termo sustentabilidade é mais abrangente, é maior. Ele abrange mais coisas do que o termo desenvolvimento sustentável, certo? Então a alternativa correta é a letra D, certo? Correto? Vamos lá. Vamos para a próxima. Agora, a próxima é um pouquinho mais mamão com açúcar, confia. Está um pouquinho mais mamão com açúcar. Vamos ler. Primeiro, a gente tem que ler logo essas respostas, essas alternativas. Que horrível. Vamos lá. Utilize o trecho a seguir para responder as questões 4, 5 e 6. As promessas, isso aqui é o texto, tá? Vamos focar a cara no trecho. Viu? A gente vai ter que ler esse trechozão aqui, ó. Todo esse trecho. Ler todo esse trecho para responder essa questãozinha, tchuco. Aí agora é só apagar. Oxi. É o seguinte, vamos lá, né? Vou pegar o marca-texto aqui porque vai dar que ajuda, né? As promessas de desenvolvimento para a Amazônia também se espalham pelos rios. Eita, eu fiz um erro aqui, eu cometi um erro. Vamos ler as alternativas de resposta primeiro, né? Da 4. Considerando a inserção. Se você não sabe o que é inserção, é bom a gente procurar esse significado dessas palavras. As palavras que você não conhece, as palavras que você lê, mas você não conhece o significado, é bom você procurar o significado, certo? Porque é muito importante você saber de significar. O significado de uma palavra pode te ajudar completamente em uma questão. Então, se você encontrar alguma palavra e você não sabe o significado, procure, certo? Então vamos continuar lendo. Considerando a inserção. O que é inserção? A inserção é a mesma coisa que você inserir. O que é inserir? Inserir é você colocar alguma coisa, certo? Eu inseri aquilo na parede. Será? Eu inseri uma bomba injetável. Pra quem toma bomba, né? Inserir é o que? Colocar. Sabendo o significado disso aí. Vamos lá. Considerando a inserção do trecho, na verdade. Considerando a inserção do trecho do texto 1. Trecho, ele tá falando disso aqui, ó. Considerando a inserção disso aqui no texto 1, a gente vai ler. O uso do vocábulo. O vocábulo, para quem não sabe, é a mesma coisa que termo. Mesma coisa que uma palavra, certo? Se você não sabe o significado dessas coisas, pesquisa, certo? Vocábulo significa palavra. O uso do vocábulo também deixa pressuposto. Pressuposto é subentendido. O que é subentendido? É tipo uma ideia. Eu pressuponho que hoje nós vamos treinar futsal, certo? É uma ideia de que nós vamos treinar futsal hoje. É pressuposto. É uma ideia, certo? Algo subentendido. Nós vamos treinar futsal hoje. O uso do vocábulo também deixa pressuposto que. Aí a gente vai ter que analisar o contexto. A gente tem que analisar o contexto desse tudo. Não basta você saber o significado da palavra também. Eu também tá em
em destaque. Não basta você saber o significado. Isso aqui também não basta. Você vai dizer que o significado do também é uma coisa que se repete, uma coisa que fica se repetindo. Se eu fiz isso, eu também vou fazer aquilo. Entende? Uma coisa que vai se repetir? Não, não necessariamente. Você tem que analisar todo esse trecho aqui, você tem que analisar. Porque você tem que responder de acordo com o contexto. Então vamos ler. As promessas de desenvolvimento para a Amazônia também se espalharam pelos rios. O também aqui, ele está se referindo aqui. As promessas de desenvolvimento para a Amazônia também se espalham pelos rios. O também ele está se referindo às promessas de desenvolvimento. As promessas de desenvolvimento. As promessas de desenvolvimento o que? Também se espalharam pelos rios. Aí nós vamos procurar a resposta correta, que é o que? Essa aqui, ó. Alternativa C, que eu já marquei. Alternativa C. Que está dizendo que no texto 1 já se havia comentado sobre outras promessas de desenvolvimento. Entende? As promessas de desenvolvimento se espalharam pelos rios, também se espalharam, certo? Mas há outras formas de promessas de desenvolvimento, que são as províncias minerais, garimpo, várias outras coisas também são promessas de desenvolvimento. Mas ele quis enfatizar que o desenvolvimento se espalha pelos rios, também é uma promessa de desenvolvimento. Então a resposta correta é: no texto 1 já se havia comentado sobre outras promessas de desenvolvimento. Se é também, é porque existia outra. Essa, mas também é aquela, certo? Havia outras ideias, mas com o também apareceu outro, certo? Enfim, acho que não deu pra entender não, mas enfim, não? Você faz o que dá. Vamos aqui resolver mais um exercício. Toda a matéria. Questão 10 da URJ 2016. Vamos ver. Na verdade não é interpretação de texto. Não achar mais uma interpretação de texto. Vamos ler. A internet é um tribunal com milhões de juízes e nenhum réu. Rapaz, faz todo sentido. A internet é um tribunal com milhões de juízes e nenhum réu. A última fala da tirinha causa um estranhamento, porque é assinalada a ausência de um elemento fundamental para a instalação de um tribunal. Não entendi isso. A última fala da tirinha, que no caso aqui é e nenhum réu. A última fala da tirinha, porque causa um estranhamento. A última fala da tirinha causa um estranhamento porque assinala a ausência de um elemento fundamental para a instalação de um tribunal, a existência de alguém que esteja sendo acusado. Então quer dizer que isso aí é estranho, ter milhões de juízes e não ter nenhum réu, não ter ninguém que seja acusado. Isso aí causa um estranhamento, porque é essencial em um tribunal, é essencial em um julgamento que haja um réu, que haja alguém que esteja sendo acusado. Essa fala sugere o seguinte ponto de vista do autor em relação aos usuários da internet. Aí tem as alternativas A, B, C e D. Você vai interpretar, você vai marcar a que mais faz sentido no contexto da tirinha. A que fizer mais sentido nesse contexto de julgamento de réus,
de internet que fizer mais sentido, você vai marcar. Então vamos para a alternativa A. Preferem vereditos. Preferem vereditos. Então nada vereditos, não fez. Não faço a menor ideia. Proferem vereditos fictícios sem que haja legitimidade do processo. Alternativa B. Configuram julgamentos vazios, ainda que existam crimes comprovados. Eita, eu acho que a resposta aí, pelo que eu vi, pelo que eu li até agora, eu acho que a resposta é essa letra D mesmo. Julgamentos vazios, mesmo que ainda existam crimes comprovados. 3. Alternativa C. Emitem juízos sobre os outros, mas não se veem na posição de acusados. Caramba, profundo isso aí. Eu acho que eu ficaria em dúvida entre B e C aí, né? Emitem juízos sobre os outros, mas não se veem na posição de acusados. As pessoas só querem falar, só querem acusar, mas não querem ser acusados. Meio que basicamente isso aí, essa alternativa C está querendo dizer. Alternativa D. Apressam-se em opiniões superficiais, mesmo que possuam dados concretos. Olha, essa alternativa D aí ó, pode até parecer correta, mas vocês têm que se ligar na pegadinha. Então, sempre tem alguma pegadinha na questão. Alternativa V aí, B, D, caramba, dicção perfeita. Alternativa D, nessa alternativa ativa, isso mesmo, nessa alternativa ativa. Nessa alternativa D, você pode ver que está falando em opiniões superficiais que possuem dados concretos. Não existe isso. Ou é uma opinião superficial, ou é uma opinião concreta. Não dá para ser os dois, entende? Ou é uma coisa, ou é outra. Por isso, e não se deve marcar essa questão. A resposta correta de uma questão tem que ser totalmente clara, tem que ser totalmente objetiva, tem que ser totalmente correta, tem que fazer sentido. Isso aqui, essa alternativa D, não faz sentido. Porque em uma parte fala que é opiniões superficiais, em outra fala que são dados concretos. Ou é opinião superficial, ou é dados concretos. Então tem essa incoerência aí. Automaticamente você pode eliminar a alternativa D. Aí nós vamos por eliminação também da alternativa A, legitimidade do processo. Legitimidade do processo, tipo formalidade, essas coisas. Em nenhum momento há formalidade na internet. Em nenhum momento um processo é oficializado. É um processo, não é nem processo, é um bate-boca, é uma briga aí, é uma tretinha, entendeu? Não tem nada a ver, não é colocado o processo. Então automaticamente você elimina a alternativa A e você elimina a alternativa D. Certo? É bom você fazer eliminação. Elimina. Se você não sabe a resposta, elimina as que parecem erradas. Certo? É bom eliminar. Correto? Alternativa B. Configuram julgamentos vazios, ainda que existam crimes comprovados. Eita, vi um problema aqui. Nessa alternativa B, eu acho que não é porque eles estão falando que configuram julgamentos vazios. Um julgamento vazio é um julgamento que não tem provas, que você só acusa. Julgamento vazio, você só fala e não comprova o que você está dizendo. Entende? Configuram julgamentos vazios, ainda que existam crimes comprovados. E aí? São julgamentos vazios, que não tem prova, ou são crimes comprovados? Essa ambiguidade aí. Então, por causa disso, por eliminação, eu marcaria
Alternativa C. Emitem juízos sobre os outros, mas não se veem na posição de acusados. Faz todo sentido. Vamos ver. Alternativa C. Quem sabe faz ao vivo. Realmente, tá vendo? Aí tá aqui a explicação. Por que a alternativa C? Com a expansão da internet e das redes sociais, é muito comum hoje em dia se deparar com discussões e opiniões de pessoas que julgam as outras sem fundamentação. É verdade, só fala besteira. Nem sabe e fala. Se você não sabe de alguma coisa, fica calado. Show. Totalmente faz todo sentido. Na tirinha, o estranhamento é causado justamente pela falta de uma das principais figuras do tribunal, o réu, ou seja, o que significa o acusado da sentença. Assim, existem muitos juízes, porém, faltam muitos réus. As pessoas só querem ser juízes, mas não querem ser réus. Só querem acusar, mas não querem ser acusadas. Enfim, respondido, né? Show. Enfim, vamos acabar por aqui, né? Já resolvemos várias questões, se eu não me engano 4 questões, certo? E vamos continuar fazendo esses vídeos, principalmente de interpretação de texto, porque interpretação de texto é uma coisa essencial. Que se quanto melhor você for em interpretação de texto, melhor você vai sair na prova de FRN, certo? Não só na prova de FRN, você vai sair bem na prova, em qualquer prova que você fizer. Qualquer prova, em qualquer questão, em qualquer trabalho, em qualquer coisa que você fizer, se você tiver uma interpretação boa, você vai se dar bem, certo? E como é que a gente melhora a interpretação? Treinando. O negócio não é você só pegar dicas. Você só vai vendo dicas, vendo, mas você esquece. Você vê dica tal, dica tal, dica tal, mas você esquece essa dica. Nada melhor do que a prática. A prática leva à perfeição, certo? Então, eu vou continuar resolvendo questões desse tipo em outros vídeos, em outras questões de interpretação, para a gente se ajudar nesse aspecto que é muito ruim. Tá horrível. A maioria das pessoas tem uma interpretação de texto horrível. E para melhorar, só praticando, como eu já falei, certo? E isso é um problema muito sério. Interpretação de texto horrível faz você, inclusive até na vida mesmo, faz você cometer algumas coisas porque você não interpretou a fala, a mensagem de alguém direito, certo? Então é muito importante interpretação, não só em prova, mas também para a vida, certo? Então, foi esse vídeo que eu fiz. Valeu, até a próxima.